Em 2022, a minha vida era bem simples. Eu me mudei para Brasília, estava trabalhando em uma distribuidora. E foi meio a rotina, a correria, que eu vi um rapaz que ele me chamou a atenção. Ele parecia ser um homem diferente, que tinha jeito de saber o que queria da vida, além de eu achar ele muito bonito. Então, toda vez que ele passava para trabalhar ao lado da distribuidora, que tinha uma feira, eu dava um jeitinho de observar ele, sabe? Era aquele cara que tinha um sorriso calmo, um olhar genuíno, e ele transmitia uma sensação muito gostosa. Eu sentia isso dentro de mim, sabe? Até que um dia eu fui na feira para poder comprar uns produtos que estava precisando na distribuidora. E eu fui num cliente antigo da distribuidora, né? Cheguei lá, o funcionário dele me atendeu, eu comprei algumas coisas. Mais tarde, o proprietário dessa banca foi lá na distribuidora. E aí eu fui relembrar, eu passei na sua banca hoje, tal, o tal fulano me atendeu, mal sabendo que isso ia gerar um caos. O proprietário olhou para mim e falou assim: "Tá, mas que horas que você foi lá?" Falei: "Agora, tal hora." E ele: "Mas você comprou o quê?" Eu falei: "Comprei isso, isso e isso." "Qual que foi a forma de pagamento?" Eu falei: "Foi assim, assim, assado." E aí a gente descobriu que o cara, o tal do funcionário dele, estava fazendo caixa 2. E aí esse patrão ficou furioso. E eu falei: "Nossa, meu pai, eu preciso falar com esse funcionário. Preciso alertar ele, ó, do tipo, né, o seu patrão tá vindo e tudo." E nisso eu fui meio que desesperada ali na feira, e o funcionário já não tava mais. Quem tava? O rapaz dos olhos brilhantes. E aí eu, né, cheguei meio desesperada e comecei a contar pra ele o que que tinha acontecido. Falei pra ele que eu queria falar com esse funcionário, porque, querendo ou não, eu não queria que ele pensasse que eu tava denunciando ele ou contando de mau grado, né? Não, foi muito natural, né, essa descoberta do patrão. Eu não sabia que ele tava fazendo esse caixa 2. E aí o rapaz dos olhos brilhantes, ele riu na hora, falou pra mim que tudo bem, que ele mandaria o recado pro funcionário. E aí ele me pediu meu telefone, falou: "Ó, faz o seguinte, me dá seu telefone, e aí eu passo o telefone dele pra você e você manda mensagem pra ele." Hum, Passar telefone que nada. Ali, naquele mesmo dia, ele me chamou pra sair. E claro que eu fui, né? Não ia perder essa oportunidade. Ele me buscou, a gente foi num parque, a gente passou horas conversando sobre o mundo e depois a gente foi no McDonald's. Foi aquela coisa calma, tranquila, gostosa. E aí, nossa conexão foi ficando cada vez mais constante, cada vez mais presente. E foi tudo muito rápido, assim, foi tudo com muita intensidade. Até que teve um dia que ele simplesmente começou a me ignorar, a esfriar comigo. E como eu sempre também fui muito pé no chão, falei: "Tá bom, né? Já que ele tá agindo assim, eu também comecei a ignorar ele." E a gente ficou, acho que, uma semana sem se falar. Até que num sábado ele me mandou uma mensagem: "Vamos assistir o jogo comigo?" É claro, eu fui. Ali a gente se divertiu e tudo, e aquele dia ele me convidou para dormir na casa dele. E eu fui, mal sabendo que isso mudaria totalmente minha vida. Eu lembro que a gente dormiu junto e quando a gente acordou, ele olhou para mim e me pediu em namoro. É claro que eu aceitei. Beleza, fui para casa, comecei a, né, viver minha vida normal. Passaram alguns dias, eu comecei a sentir uns sintomas de gravidez. E aí eu falei: "Meu pai amado, tô grávida." Aí eu peguei, fiz o exame de gravidez, positivo. Na hora, meu coração paralisou inteiro, eu entrei em desespero, eu liguei pra ele, falei: "Corre pra cá, vem." Ele chegou correndo, enquanto eu tava fazendo o teste pra saber se realmente estava tudo bem, ele tava ali comigo, me dando todo o suporte do mundo. Realmente, positivo. Eu estava realmente grávida. Enquanto eu chorava, ele sorria. Enquanto eu estava desesperada, tremendo, ele estava vibrando de alegria. E eu lembro que ele olhou pra mim e falou assim: "Meu amor, calma. Eu vou estar com você, a gente vai cuidar dessa criança, vai dar tudo certo." E aí, naquele momento, eu fiquei tipo, sabe quando você fica assim? E naquele mesmo dia, ele me levou para jantar em um dos restaurantes mais chiques de Brasília, sabe? E ele pegou nas minhas mãos e ele falou assim para mim que ele nunca me abandonaria e que a partir daquele momento, tanto eu quanto o nosso filho seria a prioridade da vida dele e que ele lutaria pelo nosso amor e por nós até o fim da vida dele, sabe? E aí ele colocou a mão em cima da minha barriga, ele tirou uma foto, ele postou nas redes sociais. Naquele momento ele me assumiu para o nosso mundo, né? Assumiu para todo mundo que estava ali e a gente começou a viver a nossa vida com
muita alegria, com muita felicidade. A minha família super vibrou de alegria, né? Todo mundo torcendo, todo mundo feliz. Naquele momento, ele me chamou para morar com ele. Eu fiz a minha mala de roupas e fui morar na casa dele. Deixei meus móveis com a minha mãe pra gente começar a ter a nossa vida. Até que um dia eu acordei e tinha uma mala e um bilhetinho escrito: se organize, amor, que a nossa viagem é secreta. Eu fiquei tipo, quê? E aí a gente se arrumou, fiz as malas e quando a gente chegou no aeroporto eu descobri o destino, Chile, minha primeira viagem internacional, com tudo que eu tinha direito, hotel com café da manhã, passeio de jet ski, restaurantes, drinks, diversão, presentes. E ele sempre foi um cara muito presente comigo, né? Me proporcionando tudo. Quando eu tava grávida, cada vez que o bebê ia crescendo, que a gente tinha aqui ultrassom, ele ia comigo, me acompanhava em todos os exames, em todo o enxoval, em toda a construção dessa nova realidade que a gente ia viver como pai, como mãe de uma criança. A gente começou. Ele fazia várias coisas legais por mim, sempre me levava em lugares incríveis. Nessa época, algumas pessoas criticavam a gente, algumas pessoas chegou a dizer que eu tava querendo dar o golpe da barriga, que eu era feia pra ele. E pasmem, gente, ele abriu processo contra essas pessoas que me difamaram, pra você ver como ele defendia a nossa família. Ele não aceitava que as pessoas falassem da gente, ele sempre me defendeu, ele sempre esteve do nosso lado. E aí, foi quando eu tive o bebê, né? Quando o bebê nasceu, as coisas começaram a mudar pra mim, porque eu arrebentei estria, eu engordei, eu fiquei totalmente, né, diferente, eu me sentia pra baixo, me sentia insegura. E ele só me dava amor. Ele não me criticava em nada. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e pagou a minha lipo, pagou o meu silicone, pagou o meu preenchimento e ele ainda falava pra mim, isso é só pra você se sentir bem, porque linda você continua sendo. Então ele sempre me apoiou e sempre fez as coisas por mim. Enfim, hoje nós temos 6 lojas de empreendimento aqui. A gente cresceu muito na vida, eu tenho uma vida maravilhosa, a gente tem carros, casas, viagens, surpresas, presentes, vamos em restaurantes caros pra caramba, fazemos coisas incríveis, sabe? E aí, aos poucos, eu fui voltando a me amar, fui voltando a me sentir mais feliz. E aí, isso foi se tornando cada vez mais grandioso na nossa vida. Hoje eu posso dizer que eu tenho, assim, um casamento dos sonhos, um filho incrível. Nós temos 6 lojas em Brasília. Temos casa, temos carro, íamos para restaurante caríssimo, fazemos viagens, ele me dá presente, ele faz surpresa. E eu fico olhando para mim mesma e falo, sabe, que eu vivo o sonho que eu sempre quis, a vida de uma princesa. E quando eu olho para ele, eu fico pensando, né, ele era só aquele rapaz na feira que se tornou esse grande homem. Tem pessoas que dizem que foi sorte, eu digo que é destino. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Ai, que história mais linda, né? Todas nós mulheres merecemos uma pessoa boa, um príncipe encantado, um homem que nos faça nos sentir uma princesa. Esse é o desejo de todo o coração. O que eu digo para essa mãe é: faça desse seu filho um segundo príncipe dentro do seu reinado, para outras princesas poderem também serem prestigiadas por aí. É muito bonito e muito legal quando a gente consegue construir uma família, porque realmente a desestrutura eu acho que é o marco do Brasil, né? Se eu não me engano, são 52% das famílias brasileiras são compostas apenas por mães, né? Os pais não são presentes. Então, é um dado que dói, mas é um dado real. E eu trouxe essa história para mostrar para vocês, mulheres, que ainda existem homens bons no mundo. Só não acredite que aquele homem que foi legal com você, mas hoje não é mais, que não sustentou, né, te tratar com todo o respeito que você merece, que ele vai voltar a ser aquele príncipe do começo. Geralmente foi só um papel uma máscara que ele colocou para te conquistar, depois ele mostrou realmente quem ele é. Um homem bom, ele é bom do coração bom, entende? Então, saiba também como você constrói essa família e com quem você constrói. E ainda acredite,
não é porque o cara te deixou que a culpa é sua, tá? Tem muito homem mal resolvido no mundo, tem muito homem que tem medo de fazer terapia e saiu inclusive um estudo muito interessante que fala que a maioria das mulheres, o índice alega que a maioria das mulheres são depressivas, né? Mas esqueceram de colocar que o maior índice de suicídio são dos homens, porque as mulheres pedem ajuda, elas trabalham a prevenção, né? Elas se cuidam, elas querem se olhar e aprender. Já o homem tem o hábito de guardar tudo para si e uma hora ele acaba explodindo e não sustentando. Então é muito importante a gente entender como nós somos como mulher, como parceira, como amiga, como namorada, como esposa, como mãe e o tipo de homem que a gente quer pra ficar compatível com o que a gente é. Me manda sua história se você também teve uma história de amor assim como essa no historiascanaldia@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.